Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria estar contigo nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero partilhar contigo uma oração baseada no Salmo 27, um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. Este salmo é como uma armadura espiritual que veste a tua alma quando o medo tenta paralisar os teus passos. Quantas vezes acordas sentindo que o dia será pesado demais para carregar? Quantas manhãs começas já derrotado pelas circunstâncias que te cercam? O Salmo 27 vem trazer uma verdade transformadora. Deus é a tua luz, a tua salvação e a tua fortaleza. Não importa quantos inimigos se levantem contra ti, não importa quão escuro pareça o caminho à tua frente. Quando tens o Senhor ao teu lado, não há razão para temer. Eu te convido a permanecer comigo até o final desta oração, porque algo poderoso vai acontecer no teu espírito. Escreve nos comentários: Deus é minha luz, e declara com fé que hoje será diferente. Prepara o teu coração para receber a presença do Altíssimo neste momento sagrado que compartilhamos juntos. O Salmo 27 começa com uma das declarações mais fortes de toda a Escritura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Esta não é apenas uma frase bonita, é uma confissão de fé que muda completamente a nossa perspectiva. Quando Davi escreveu estas palavras, ele estava cercado de adversários reais que queriam tirar a sua vida. Ele conhecia o medo, conhecia a pressão, conhecia a sensação de estar encurralado sem saída visível. Mas mesmo assim, declarou que não temeria. Por quê? Porque ele tinha aprendido algo fundamental. Quando Deus é a tua luz, as trevas não têm poder sobre ti. A luz sempre vence a escuridão, sempre. E quando Deus é a tua salvação, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Davi continua dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Uma fortaleza é um lugar de refúgio, de proteção, um esconderijo seguro. Hoje, ao começares o teu dia com esta verdade no coração, estás a construir muros espirituais que nenhum ataque conseguirá derrubar. Esta manhã é o momento perfeito para declarares que não viverás mais sob o domínio do medo, mas sim sob a cobertura do Deus Todo-Poderoso. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e necessitados da Tua presença. Obrigado por nos concederes mais um dia de vida, mais uma oportunidade de experimentar o Teu amor fiel. Obrigado porque, enquanto muitos não acordaram hoje, nós estamos aqui respirando, pensando, sentindo a Tua bondade. Reconhecemos que cada batida do nosso coração é um presente Teu, que cada novo amanhecer é prova da Tua fidelidade, que se renova todas as manhãs. Senhor, neste momento queremos declarar junto com o salmista Davi que Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu és quem ilumina o nosso caminho quando tudo parece escuro demais. Tu és quem nos salva quando estamos afundando nas águas profundas das aflições. Não há situação tão complicada que escape ao Teu controle. Não há problema tão grande que seja maior do que o Teu poder. Pai, declaramos que não temeremos.
mesmo quando as circunstâncias gritam ao nosso redor, tentando nos convencer de que estamos perdidos, escolhemos confiar em Ti. Senhor, Tu és a fortaleza da nossa vida. Quando os ventos contrários sopram com força tentando nos derrubar, nós corremos para Ti. Tu és o nosso refúgio seguro, o nosso esconderijo nas tempestades. Debaixo das Tuas asas encontramos proteção que nenhum poder humano pode oferecer. Hoje pedimos que sejas o nosso escudo contra todo ataque do inimigo, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que toda língua que se levantar para nos acusar seja condenada. Pai, sabemos que há batalhas espirituais acontecendo nos lugares celestiais que não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Mas Tu vês tudo. Tu conheces cada estratégia do adversário contra as nossas vidas. Por isso pedimos que Te levantes como o guerreiro poderoso que és. Luta por nós, Senhor. Defende a nossa causa. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor, formando uma barreira de proteção. Onde o inimigo plantou medo, planta Tu coragem. Onde ele semeou dúvida, semeia Tu fé. Pai amado, o Salmo 27 nos ensina que mesmo quando um exército se levanta contra nós, o nosso coração não temerá. Mesmo quando a guerra vier sobre nós, ainda assim confiaremos. Senhor, quantas vezes sentimos que a vida inteira conspirou contra nós? Quantas manhãs acordamos sentindo que estamos sozinhos numa batalha impossível de vencer? Mas Tu nos lembras, através desta palavra, que nunca estamos sozinhos. Tu estás conosco. Tu vais à nossa frente, preparando o caminho. Tu caminhas ao nosso lado, sustentando os nossos passos. Tu vens atrás de nós, guardando a nossa retaguarda. Estamos completamente cercados pela Tua presença protetora. Hoje pedimos que esta verdade penetre profundamente no nosso coração. Que não seja apenas um conhecimento mental, mas uma certeza espiritual que transforma a nossa maneira de enfrentar os desafios. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração agora que estão atravessando momentos terríveis, situações que parecem não ter solução. Pai, toca cada pessoa que está enfrentando problemas financeiros devastadores, aqueles que não sabem como pagarão as contas que vencem nos próximos dias. Os que perderam o emprego e não veem perspectiva de recuperação. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde não existem. Multiplica recursos de maneiras sobrenaturais. Que hoje seja o dia em que a provisão começa a fluir novamente. Toca o coração de pessoas que podem ajudar. Move empresários a abrirem vagas. Libera ideias criativas e estratégias de negócios. Pai, também pedimos por aqueles que enfrentam batalhas na área da saúde, corpos cansados, doentes, fragilizados pela dor crônica. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Estende a Tua mão poderosa sobre cada enfermidade. Toca com poder restaurador cada órgão que não funciona bem. Renova células, tecidos, sistemas inteiros do corpo. Que os médicos se surpreendam com resultados que a ciência não consegue explicar. Senhor, o salmista declara que uma coisa pediu ao Senhor e a buscará: habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Pai, que desejo maravilhoso! Quantas vezes buscamos tantas coisas que no final não satisfazem realmente? Corremos atrás de conquistas que prometem felicidade, mas deixam um vazio ainda maior. O salmista descobriu o segredo. A única coisa verdadeiramente necessária é viver na Tua presença. Senhor, cria em nós este mesmo anseio, que o nosso maior desejo seja estar perto de Ti. Não apenas nos domingos, não apenas nas crises, mas todos os dias da nossa vida. Que tenhamos fome e sede da Tua presença, que busquemos o Teu rosto acima de qualquer outra coisa. Pai, sabemos que quando habitamos em Ti, tudo mais encontra o seu devido lugar.
As prioridades se organizam, os valores se ajustam. A paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. Senhor, hoje queremos contemplar a Tua formosura. Pai, abre os nossos olhos espirituais para vermos quem Tu realmente és. Não apenas o que aprendemos sobre Ti, mas quem Tu és de verdade. Queremos experimentar a Tua bondade, a Tua beleza, a Tua glória manifesta. Senhor, quando contemplamos a Tua grandeza, os nossos problemas diminuem de tamanho. Quando fixamos os olhos em Ti, as tempestades ao nosso redor perdem o poder de nos afundar. Ajuda-nos a manter o foco correto. Neste dia que começa agora, que os nossos olhos estejam fixos em Ti e não nas circunstâncias. Pai, o Salmo 27 nos diz que no dia da angústia, Tu nos escondes no Teu pavilhão. Que promessa maravilhosa! Quando o caos se instala, quando tudo parece desmoronar, Tu tens um lugar secreto preparado para nós, um esconderijo espiritual, onde o barulho do mundo não nos alcança. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que precisam desesperadamente deste refúgio agora. Esconde-as no Teu pavilhão, põe-nas a salvo no alto da rocha. Senhor, levanta as nossas cabeças acima dos inimigos que nos rodeiam. Quantas vezes andamos cabisbaixos, derrotados, envergonhados pelas situações que enfrentamos, mas Tu nos chamas para levantar a cabeça, para andar com dignidade, para viver como filhos do Rei que somos. Pai, dá-nos esta confiança hoje. Que possamos erguer o rosto sabendo que pertencemos a Ti. Que possamos caminhar com autoridade espiritual porque carregamos o nome de Jesus. Senhor, que possamos oferecer sacrifícios de júbilo no Teu tabernáculo. Mesmo quando não há motivos naturais para a alegria, escolhemos Te louvar. Mesmo quando as lágrimas insistem em cair, abrimos a boca para cantar. Porque o louvor não depende das circunstâncias, depende de quem Tu és, e Tu és digno de todo louvor em qualquer situação. Pai, ensina-nos a louvar nos vales escuros, a adorar nas noites longas, a celebrar mesmo quando o milagre ainda não chegou. Pai, o salmista declara que ainda que seu pai e sua mãe o abandonassem, Tu o acolherias. Senhor, que promessa tremenda para aqueles que foram rejeitados pelas pessoas mais importantes das suas vidas. A quem ouve esta oração agora, carregando feridas profundas de abandono, pais que partiram e nunca voltaram, mães que não souberam amar, famílias que viraram as costas nos momentos de maior necessidade. Senhor, cura estas feridas, sê pai para os órfãos, sê família para os solitários. Preenche os vazios que a ausência humana deixou. Que hoje estas pessoas sintam o Teu abraço apertado, que experimentem o amor incondicional que nunca falta, que nunca falha, que nunca abandona. Pai, também oramos por aqueles que se sentem traídos por amigos, por pessoas em quem confiaram e que os decepcionaram profundamente. Senhor, Tu conheces a dor da traição. Judas te entregou por 30 moedas de prata. Pedro te negou 3 vezes. Tu entendes esta dor. Senhor, ensina-nos o Teu caminho e guia-nos pela vereda direita. Quantas encruzilhadas enfrentamos onde não sabemos qual direção tomar. Decisões importantes que afetarão o nosso futuro e o futuro daqueles que amamos. Pai, precisamos da Tua sabedoria. Não podemos confiar apenas no nosso entendimento limitado. Ilumina o caminho que devemos seguir, fala ao nosso coração com clareza, fecha as portas que não devemos atravessar e abre aquelas preparadas por Ti. Senhor, livra-nos da vontade dos nossos adversários. Há pessoas que desejam o nosso mal, que tramam contra nós, que espalham mentiras sobre o nosso caráter. Pai, Tu conheces a verdade, defende a nossa causa, que nenhuma acusação falsa prospere, que toda mentira seja exposta à luz, que a nossa inocência seja estabelecida diante de todos. Senhor, levanta-te como nosso advogado de defesa.
Fala por nós quando não temos palavras. Luta por nós quando não temos forças. Pai, o Salmo 27 termina com uma das declarações mais poderosas de fé. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, que fé extraordinária! Mesmo sem ainda ver a resposta, Davi declarou que cria. Esta é a essência da fé verdadeira, ter certeza daquilo que esperamos, convicção daquilo que não vemos. Pai, fortalece a nossa fé hoje, que possamos declarar com a mesma convicção: eu creio que verei a tua bondade, não no céu apenas, mas aqui na terra dos viventes, enquanto ainda estamos vivos, nesta geração, neste ano, neste mês, nesta semana, hoje mesmo. Senhor, que possamos testemunhar a tua bondade se manifestando nas áreas mais difíceis das nossas vidas. Que vejamos portas se abrindo onde tudo estava fechado, relacionamentos sendo restaurados onde havia apenas ruínas, saúde sendo devolvida onde a doença reinava, provisão abundante onde havia escassez, alegria transbordante onde só havia tristeza. Senhor, dá-nos força para esperar no Senhor. A espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida cristã. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, milagres instantâneos. Mas tu nos chamas para esperar. Não uma espera passiva e resignada, mas uma espera ativa e cheia de expectativa. Uma espera que fortalece em vez de enfraquecer. Pai, ensina-nos a esperar bem, a usar o tempo de espera para crescer, para amadurecer, para nos aproximar mais de Ti. Que não desperdiquemos as estações de espera reclamando e murmurando. Que as aproveitemos para construir um alicerce espiritual mais forte. Senhor, anima o nosso coração enquanto esperamos. Quantas vezes o coração desanima no meio do processo? Começamos cheios de fé, mas no caminho a esperança vai se esvaindo. Pai, reanima-nos, renova as nossas forças, lembra-nos das promessas que fizeste, mostra-nos os sinais de que estás trabalhando, mesmo quando não vemos movimento visível. Pai, neste dia que começa agora, pedimos que a luz do Salmo 27 brilhe sobre cada passo que daremos. Que quando sairmos de casa, saibamos que vamos protegidos pelo Deus Altíssimo. Que quando enfrentarmos desafios no trabalho, lembremos que Tu és a nossa fortaleza. Que quando o medo tentar nos paralisar, declaremos que Tu és a nossa salvação. Senhor, cobre cada pessoa que ouve esta oração com o Teu sangue precioso. Que o sangue de Jesus fale por nós hoje. Que nos purifique de todo pecado. Que nos proteja de todo mal. Que nos dê acesso à presença do Pai. Pai, também pedimos proteção especial sobre as nossas famílias, nossos filhos que saem para a escola, nossos cônjuges que vão para o trabalho, nossos pais idosos que precisam de cuidados. Senhor, envia os Teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum mal os alcance. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós com poder renovado nesta manhã. Que o Consolador nos encha completamente, que a unção fresca do céu desça sobre as nossas vidas. Pai, há dons espirituais que precisam ser ativados, talentos que estão dormentes, chamados que foram esquecidos. Senhor, desperta tudo aquilo que colocaste dentro de nós, que não vivamos abaixo do nosso potencial espiritual, que não desperdicemos os recursos celestiais que nos deste. Pai, usa-nos para abençoar outras pessoas hoje, que sejamos instrumentos da Tua paz, que levemos esperança aos desesperados, consolo aos aflitos, direção aos perdidos, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que o nosso comportamento reflita o caráter de Cristo, que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Senhor, abre oportunidades para compartilharmos o Evangelho. Põe no nosso caminho pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Pai,
Pedimos sabedoria sobrenatural para lidar com as situações complexas que enfrentamos. Problemas que não têm soluções óbvias. Conflitos que parecem não ter saída. Senhor, Tu és o Deus da sabedoria. A Tua inteligência é infinita. Não há situação que te confunda. Não há problema que te deixe sem resposta. Pai, compartilha conosco a Tua sabedoria. Dá-nos estratégias celestiais para vencer batalhas terrestres. Mostra-nos caminhos que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Abre a nossa mente para soluções criativas que vêm do Teu trono. Senhor, também pedimos discernimento espiritual. Que possamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Que não sejamos enganados por falsas promessas, que não caíamos em armadilhas disfarçadas de oportunidades. Pai, aguça a nossa percepção espiritual, que possamos ouvir a Tua voz com clareza, que reconheçamos a Tua direção, mesmo nos sussurros suaves. Senhor, neste momento pedimos por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas, pessoas que sentem opressão constante, que lutam contra pensamentos destrutivos, que enfrentam ataques noturnos que roubam o sono e a paz. Pai, liberta-os, quebra toda a corrente espiritual, destrói toda a fortaleza mental, expulsa todo o espírito maligno que tenta roubar, matar e destruir. Senhor, declara liberdade sobre estas vidas agora. Que o poder do nome de Jesus quebre toda maldição. Que o sangue do Cordeiro purifique toda contaminação espiritual. Que a autoridade da palavra de Deus estabeleça verdade onde havia mentira. Pai, também oramos por aqueles que estão presos em vícios e dependências. Álcool, drogas, pornografia, jogos de azar, relacionamentos destrutivos. Senhor, rompe estas cadeias. Dá força de vontade sobrenatural, cria nojo daquilo que antes causava prazer, abre os olhos para verem a destruição que estes comportamentos causam. Senhor, continuamos a derramar os nossos corações diante de Ti, porque sabemos que tens prazer em ouvir as orações dos Teus filhos. Pai, neste momento queremos interceder especificamente por aqueles que enfrentam perseguições por causa da fé. Há irmãos e irmãs em diferentes partes do mundo que arriscam as suas vidas apenas por crerem em Jesus, que são presos, torturados, mortos por não negarem o Teu nome. Senhor, fortalece-os sobrenaturalmente, dá-lhes coragem sobre-humana. Que sejam como os 3 jovens hebreus que preferiram a fornalha ardente a se curvarem diante de ídolos. Como Daniel, que escolheu a cova dos leões em vez de parar de orar. Pai, que o testemunho destes fiéis impacte nações inteiras. Que reis e governantes vejam que o Deus a quem servem é real e poderoso. Senhor, também pedimos por aqueles que sofrem perseguições mais sutis. Discriminação no trabalho por serem cristãos, exclusão social por defenderem valores bíblicos, zombaria e desprezo por não se conformarem com o mundo. Pai, dá-lhes graça para permanecerem firmes, que não sejam envergonhados do Evangelho, que não diluam a mensagem para serem aceitos, que brilhem como luzes neste mundo de trevas. Senhor, pedimos também pelos nossos líderes espirituais. Pastores, missionários, evangelistas, mestres da palavra. Pai, eles carregam responsabilidades tremendas, cuidam de rebanhos muitas vezes difíceis, lidam com problemas complexos das pessoas, enfrentam críticas e oposições constantes. Senhor, fortalece-os, renova a unção sobre as suas vidas, protege-os de desânimo e esgotamento espiritual, guarda as suas famílias de ataques do inimigo. Que as esposas e os filhos de pastores sejam cercados de proteção especial.
Pai, também oramos pelos missionários que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares distantes e perigosos. Supre todas as suas necessidades. Protege-os de doenças tropicais e perigos físicos. Abre portas para o Evangelho onde antes estava fechado. Senhor, pedimos por um derramamento do Teu Espírito sobre toda a terra. Que venha um avivamento genuíno que transforme nações. Que multidões se voltem para Ti com arrependimento sincero. Que igrejas frias sejam reacendidas com o fogo do céu. Que crentes mornos sejam despertados do sono espiritual. Pai, levanta uma geração que Te busca de todo o coração. Jovens que não se contentam com religiosidade vazia, mas que anseiam por intimidade real contigo. Que não apenas sabem sobre ti, mas que te conhecem pessoalmente. Senhor, usa esta geração para fazer coisas extraordinárias. Que sejam ousados na fé, radicais no amor, comprometidos com a verdade, que não tenham medo de ser diferentes. Que não se envergonhem de tomar posições impopulares quando necessário. Pai, também oramos pelas crianças, pelos pequeninos que são tão preciosos aos Teus olhos. Senhor, protege a infância deles, livra-os de toda forma de abuso e exploração. Senhor, pedimos proteção especial sobre as crianças que vivem em lares violentos, onde há abuso físico, emocional ou sexual. Pai, intervém nestas situações. Traz à luz os crimes que acontecem nas sombras. Levanta pessoas corajosas que denunciem e protejam estas crianças. Senhor, cura as feridas emocionais profundas causadas por traumas de infância. Há adultos hoje que ainda carregam dores de coisas terríveis que sofreram quando pequenos. Pai, restaura o que foi roubado, sara o que foi quebrado, reconstrói o que foi destruído. Que estas pessoas não sejam definidas pelos seus traumas, mas pela Tua redenção. Pai, também oramos pelas escolas onde os nossos filhos estudam. Senhor, que sejam ambientes seguros. Protege as crianças de bullying, de violência, de drogas. Dá sabedoria aos professores e diretores. Que sejam educadores que verdadeiramente se importam com o bem-estar dos alunos. Senhor, levanta professores cristãos que sejam luz nestes ambientes. Pai, pedimos pela área da educação em geral. Que haja sabedoria nas políticas educacionais. Que o sistema de ensino realmente prepare as crianças para a vida. Que não seja apenas transferência de informação, mas formação de caráter. Senhor, também oramos pela área da saúde, pelos hospitais, clínicas e postos de saúde. Pai, que haja médicos competentes e compassivos, enfermeiros dedicados e atenciosos, que o sistema de saúde funcione adequadamente atendendo quem precisa. Senhor, toca especialmente aqueles que esperam por cirurgias há meses ou anos. Acelera estes processos. Abre vagas. Providencia recursos, que ninguém morra esperando por um tratamento que poderia salvá-lo. Pai, também pedimos por aqueles que enfrentam doenças raras sem tratamento conhecido, condições médicas para as quais a ciência ainda não tem resposta. Senhor, Tu és o Deus do impossível. O que é incurável para os homens é perfeitamente curável para Ti. Senhor, realiza milagres criativos nos corpos destas pessoas. Cria órgãos novos onde os antigos falharam. Regenera tecidos destruídos. Restaura funções perdidas. Que os médicos testemunhem coisas que nunca viram antes. Que sejam obrigados a reconhecer que houve intervenção divina. Pai, pedimos também pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham incansavelmente cuidando de doentes. Senhor, dá-lhes sabedoria para diagnósticos corretos, habilidade para tratamentos eficazes, compaixão para lidar com o sofrimento humano, protege-os de doenças contagiosas, renova as suas forças quando estão exaustos. Senhor,
Também oramos pela área da segurança pública, policiais que arriscam as suas vidas para manter a ordem, que enfrentam criminosos perigosos, que trabalham em condições difíceis, muitas vezes sem o reconhecimento devido. Pai, protege cada policial honesto que sai de casa sem saber se voltará. Guarda-os de balas perdidas e emboscadas. Senhor, pedimos também por justiça verdadeira em nossa sociedade, que os culpados sejam punidos e os inocentes sejam libertados. Que não haja corrupção no sistema judicial, que juízes julguem com imparcialidade, que advogados defendam com integridade. Que promotores acusem com justiça. Pai, há muitos inocentes presos injustamente, pessoas que estão pagando por crimes que não cometeram. Senhor, traz à tona a verdade. Levanta defensores para estas causas, que a justiça seja feita ainda que tardiamente. Pai, também oramos por aqueles que estão presos legitimamente, que cometeram crimes e estão cumprindo penas. Senhor, não os abandonaste. Ainda há esperança de transformação, que encontrem Jesus dentro das prisões, que suas vidas sejam completamente transformadas, que quando saírem sejam novas criaturas. Senhor, levanta ministérios prisionais poderosos, capelães ungidos que levem a palavra de Deus aos encarcerados. Pai, pedimos também por aqueles que lutam contra a depressão e ansiedade, doenças invisíveis, mas devastadoras. Pessoas que acordam todos os dias sem vontade de viver, que carregam um peso esmagador no peito, que se sentem prisioneiros da própria mente. Senhor, liberta-os, traz cura para a mente e para as emoções, restaura a química cerebral que está desequilibrada. Levanta profissionais competentes que possam ajudar com tratamentos adequados. Mas, acima de tudo, manifesta a tua presença consoladora. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que já pensaram em desistir da vida, que planejaram o próprio fim. Senhor, neste momento declaro vida sobre estas pessoas. Declaro que há propósito, que há futuro, que há esperança, que a história não termina aqui, que dias melhores virão. Pai, envia anjos para guardá-las. Remove todo pensamento suicida. Quebra toda a opressão demoníaca que empurra para a morte. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam crises no casamento, uniões que estão à beira do colapso, onde o amor esfriou, onde a comunicação morreu, onde a traição plantou raízes de amargura. Senhor, restaura estes casamentos. Reacende o amor que existiu um dia. Cura feridas causadas por palavras duras e ações egoístas. Traz arrependimento genuíno onde houve erro. Produz perdão verdadeiro onde houve mágoa. Pai, há casais que já marcaram data para o divórcio, que já dividiram bens e combinaram custódia dos filhos. Senhor, intervém antes que seja tarde demais. Muda corações endurecidos, mostra que ainda há esperança, que com Ti todas as coisas são possíveis. Senhor, também oramos pelos solteiros que desejam casar, que anseiam por encontrar um companheiro ou companheira para a vida. Pai, no Teu tempo perfeito, traz a pessoa certa. Não permitas uniões erradas por desespero ou solidão. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam infertilidade, casais que desejam profundamente ter filhos, mas não conseguem, que já passaram por múltiplos tratamentos sem sucesso, que gastaram economias inteiras em procedimentos. Pai, Tu és o Deus que abre ventres. Tu deste filhos a Sara, a Raquel, a Ana, a Isabel. O que fizeste por elas, podes fazer novamente. Senhor, abre ventres estéreis, cura problemas de fertilidade, realiza milagres médicos. Que casais que já perderam a esperança recebam a alegria de segurar um filho nos braços. Pai, também oramos por aqueles no processo de adoção, que esperam há anos pela aprovação. Senhor, acelera estes processos burocráticos. Que crianças órfãs encontrem lares amorosos. Que famílias sejam formadas através da adoção. Senhor,
Também oramos pelas mães solteiras que criam filhos sozinhas, que carregam dupla responsabilidade. Pai, supre todas as necessidades delas, dá forças para não desistirem. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam vícios e dependências químicas. Pessoas escravizadas por substâncias que destroem corpo, mente e espírito, que querem parar, mas não conseguem, que já tentaram múltiplas vezes sem sucesso. Senhor, quebra estas correntes, liberta os cativos, dá poder sobrenatural para vencer a compulsão, traz nojo daquilo que antes parecia prazeroso, restaura o que as drogas destruíram, reconstrói relacionamentos, saúde, dignidade. Pai, também oramos pelas famílias que sofrem com o vício de um ente querido, mães que choram por filhos perdidos nas drogas, esposas que vivem com alcoólatras violentos, filhos que crescem vendo pais destruídos. Senhor, consola estas famílias, dá-lhes sabedoria para ajudar sem se destruir junto. Mostra quando é hora de confrontar com amor e quando é hora de se proteger. Senhor, levanta clínicas e centros de recuperação verdadeiramente eficazes, onde haja tratamento sério e amor genuíno. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam perseguição no ambiente de trabalho, que são discriminados por causa da fé, que perdem promoções por não se comprometerem com práticas desonestas, que são ridicularizados por manterem valores cristãos. Pai, defende a causa deles. Exalta os humildes, confunde os planos dos opressores, abre portas melhores, leva-os para ambientes onde possam prosperar sem comprometer a consciência. Senhor, também oramos pelos desempregados, pessoas qualificadas que mandam currículos, mas não recebem respostas, que vão a entrevistas, mas não são escolhidas. Pai, abre a porta certa, conecta-os com as oportunidades preparadas por Ti. Que não seja apenas um emprego qualquer, mas o trabalho certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Senhor, também oramos pelos empreendedores, pessoas que têm negócios próprios e enfrentam desafios diários, concorrência desleal, impostos abusivos, clientes inadimplentes. Pai, dá sabedoria para a gestão, criatividade para a inovação. Pai, pedimos também por aqueles que enfrentam processos judiciais, questões trabalhistas, familiares, cíveis ou criminais. Senhor, que a justiça prevaleça. Se forem inocentes, que sejam inocentados. Se tiverem razão, que vençam a causa. Dá-lhes advogados competentes, juízes imparciais, testemunhas verdadeiras. Que todo o processo se resolva de forma justa e rápida. Senhor, também oramos por aqueles que têm dívidas acumuladas, contas atrasadas, nomes negativados, credores cobrando. Pai, providencia recursos para quitação, abre caminhos para renegociação, dá sabedoria para administrar melhor as finanças, quebra ciclos de pobreza que passam de geração em geração. Senhor, ensina o Teu povo a prosperar com integridade, a ganhar honestamente, a economizar sabiamente, a investir prudentemente, a dar generosamente. Pai, queremos ser bênção e não apenas receber bênção. Usa-nos como canais da Tua provisão para outros. Senhor, pedimos por aqueles que estão em viagens neste momento, nas estradas, nos céus, nos mares. Pai, protege cada viajante, que não haja acidentes, que cheguem bem aos seus destinos. Envia anjos para guardá-los em todos os caminhos. Senhor, também oramos especificamente por aqueles que viajam a trabalho constantemente. Caminhoneiros que passam dias longe de casa. Executivos que vivem entre aeroportos. Marinheiros que ficam meses no mar. Pai, guarda as suas famílias enquanto estão ausentes. Que ao voltarem encontrem todos bem. Senhor, pedimos também por aqueles que moram longe de suas famílias, estudantes em outras cidades, trabalhadores que migraram em busca de oportunidades, imigrantes em terras estrangeiras. Pai,
consola a saudade, protege onde estão, providencia comunidades de apoio, que encontrem família espiritual onde quer que estejam. Senhor, também oramos por aqueles que estão hospitalizados neste momento. Pai, há pessoas em UTIs lutando entre a vida e a morte. Senhor, intervém. Faz o que os médicos não podem fazer. Toca com o teu poder curador. Que sinais vitais se estabilizem, que quadros graves se revertam, que famílias que já perderam a esperança vejam milagres. Senhor, também oramos pelos que aguardam resultados de exames, biópsias que podem confirmar diagnósticos temidos, exames que definirão tratamentos. Pai, que os resultados sejam favoráveis. Que não haja doenças graves, mas se houver, que sejam detectadas em estágio inicial, quando ainda há cura. Senhor, dá paz de espírito durante a espera, que a ansiedade não paralise, que a fé prevaleça sobre o medo. Pai, também oramos por aqueles que fazem tratamentos de quimioterapia e radioterapia, processos dolorosos e debilitantes. Senhor, que os efeitos colaterais sejam minimizados. Que os tratamentos sejam eficazes, que haja cura completa. Restaura cabelos que caíram, forças que se esgotaram. Senhor, pedimos por aqueles que cuidam de doentes em casa, filhos que cuidam de pais idosos, cônjuges que cuidam de parceiros acamados, pais que cuidam de filhos com necessidades especiais. Pai, dá forças a estes cuidadores, renova as energias deles a cada dia, que não adoeçam também. Levanta pessoas para ajudá-los, que não carreguem este peso sozinhos. Senhor, também oramos pelos idosos, aqueles que chegaram à terceira idade com saúde e lucidez. Obrigado, Senhor, que continuem assim por muitos anos. Para aqueles que enfrentam doenças típicas da idade, demências, limitações físicas, Pai, dá dignidade. Que sejam tratados com respeito, que não sejam abandonados. Que suas famílias honrem o mandamento de cuidar dos pais. Senhor, também oramos pelas pessoas com deficiência física, mental, sensorial. Pai, que tenham acesso a tratamentos adequados. Que a sociedade seja mais inclusiva, que oportunidades sejam criadas, que sejam valorizadas pelo que são e não limitadas pelo que não podem fazer. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam preconceito e discriminação, por causa de cor, origem, condição social. Senhor, muda corações preconceituosos, abre olhos para verem que todos são iguais diante de Ti, que não há judeu nem grego, escravo nem livre. Somos todos um em Cristo Jesus. Senhor, levanta vozes proféticas que denunciem injustiças, que defendam os oprimidos, que lutem por igualdade verdadeira. Pai, também oramos pelos refugiados, pessoas que fugiram de guerras e perseguições, que deixaram tudo para trás em busca de segurança. Senhor, abre portas para eles, levanta nações que os recebam com compaixão, que encontrem recomeço, que reconstruam suas vidas. Pai, também oramos pelas vítimas de violência doméstica, mulheres espancadas por maridos, crianças abusadas por pais, idosos maltratados por filhos. Senhor, liberta estas vítimas, dá-lhes coragem para denunciar, providencia abrigo seguro, traz justiça contra os agressores, cura as feridas físicas e emocionais profundas. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam doenças autoimunes, corpos que atacam a si mesmos, condições crônicas que causam dor constante e limitações diárias. Lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, fibromialgia. Pai, Tu criaste o corpo humano com capacidade de cura. Restaura o sistema imunológico, faz cessar os ataques internos, traz alívio da dor, devolve mobilidade e qualidade de vida. Senhor, há pessoas que convivem com dor há tantos anos que já nem lembram como é viver sem ela. Pai, que possam experimentar dias sem dor,
noites de sono restaurador, manhãs sem rigidez. Senhor, também oramos por aqueles que enfrentam doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, ELA, condições que roubam lentamente a pessoa que conhecíamos. Pai, consola as famílias que assistem este declínio, dá paciência infinita aos cuidadores, que haja dignidade até o fim. Senhor, acelera pesquisas científicas, que tratamentos eficazes sejam descobertos. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam doenças cardíacas, corações fracos, artérias obstruídas, válvulas defeituosas. Pai, fortalece corações cansados, desobstrui artérias, restaura o fluxo sanguíneo adequado, que não haja infartos nem derrames. Senhor, também oramos por aqueles que aguardam transplantes de coração, rim, fígado, pulmão. Pessoas em filas de espera sem saber se o órgão chegará a tempo. Pai, providencia doadores compatíveis, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que não haja rejeição. Senhor, abençoa as famílias que, em meio à dor da perda de um ente querido, decidem doar órgãos. Que esta decisão salve múltiplas vidas. Pai, também oramos por aqueles que já receberam transplantes. Que os órgãos funcionem perfeitamente. Que vivam muitos anos com saúde. Senhor, pedimos também por aqueles que enfrentam doenças respiratórias crônicas, asma severa, DPOC, fibrose pulmonar. Pai, restaura a capacidade respiratória. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, pessoas aprisionadas numa relação doentia com a comida. Pai, cura a raiz emocional destes problemas. Restaura a autoimagem distorcida, traz equilíbrio e saúde. Senhor, há jovens que se olham no espelho e veem algo que não corresponde à realidade, que se matam de fome buscando uma perfeição inatingível. Pai, abre os olhos deles para verem a própria beleza, que se valorizem não pela aparência, mas pelo caráter. Senhor, também oramos pelos obesos mórbidos. Pessoas que carregam peso excessivo que compromete a saúde e a qualidade de vida. Pai, dá determinação para mudanças necessárias. Providencia acompanhamento médico adequado, que haja emagrecimento saudável e sustentável. Senhor, quebra vícios alimentares, cura a compulsão, traz libertação desta prisão. Pai, também oramos por aqueles que enfrentam problemas de tireoide e desequilíbrios hormonais. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam crises de pânico e fobias paralisantes. Pessoas que vivem com medo irracional de situações específicas, que não conseguem sair de casa, entrar em elevadores, estar em multidões. Pai, liberta-os destes medos, traz cura emocional, restaura a confiança, que possam viver plenamente sem limitações impostas pelo medo. Senhor, também oramos por aqueles que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, pessoas que vivenciaram situações terríveis e não conseguem superar, veteranos de guerra, vítimas de violência, sobreviventes de acidentes graves. Pai, cura as memórias traumáticas, que possam lembrar sem reviver a dor, que encontrem paz. Senhor, também oramos por aqueles que enfrentam transtornos obsessivo-compulsivos, pensamentos intrusivos que não conseguem controlar, rituais que consomem horas do dia. Pai, liberta estas mentes, traz paz aos pensamentos, quebra os ciclos compulsivos, que experimentem liberdade mental. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam questões de identidade e propósito. Pessoas que não sabem quem são nem para onde vão, que se sentem perdidas num mundo que exige definições. Senhor, revela a elas a identidade verdadeira em Ti, que se vejam como Tu os vês. Filhos amados, criados com propósito, valiosos, independente de realizações. Senhor, mostra a cada um o plano que tens para suas vidas, que descubram os dons e talentos que colocaste neles.
que encontrem a vocação que traz realização e glória a Ti. Pai, também oramos pelos jovens que enfrentam pressões tremendas, pressão para ter sucesso, para ser popular, para se encaixar. Senhor, que não se percam tentando agradar a todos, que tenham coragem de ser autênticos, que valorizem a aprovação divina acima da aprovação humana. Senhor, protege esta geração de influências destrutivas, das drogas, da promiscuidade, da violência. Levanta jovens que nadem contra a corrente. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam crises de meia-idade, pessoas que chegaram aos 40, 50 anos e questionam tudo. Se escolheram as carreiras certas, se construíram as famílias que queriam, se suas vidas têm significado. Pai, traz perspectiva, mostra que não é tarde para recomeços, que há propósito em cada estação da vida, que os melhores anos podem estar pela frente. Senhor, também oramos pelos idosos que se sentem inúteis, que acreditam que não têm mais nada a contribuir. Pai, mostra que a sabedoria deles é preciosa, que as experiências vividas podem ensinar gerações mais jovens, que ainda há propósito enquanto há vida. Senhor, conecta gerações, que jovens honrem idosos, que idosos invistam em jovens, que haja troca rica de conhecimento e experiência. Pai, também oramos por aqueles que enfrentam a aposentadoria, transição difícil de uma vida estruturada pelo trabalho para uma nova realidade. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam conflitos de gerações dentro das famílias, pais que não entendem filhos, filhos que não respeitam pais, avós que se sentem excluídos. Pai, traz compreensão mútua, que cada geração valorize a outra, que diferenças sejam celebradas em vez de causarem divisão. Senhor, cura relacionamentos entre pais e filhos adultos, mágoas antigas que nunca foram resolvidas, expectativas não atendidas, palavras duras que deixaram cicatrizes. Pai, traz conversas de cura, que haja perdão genuíno, que relacionamentos sejam restaurados antes que seja tarde demais. Senhor, também oramos por aqueles que criaram filhos e agora enfrentam o ninho vazio, a casa que era cheia de barulho, agora silenciosa. Pai, ajuda-os a redescobrir a própria identidade além da parentalidade, que encontrem novos propósitos, que este seja um tempo de renovação e não apenas de perda. Senhor, abençoa os relacionamentos conjugais nesta fase. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam questões de fertilidade masculina, homens que carregam o peso de não conseguir gerar filhos. Senhor, cura problemas de fertilidade, restaura a capacidade reprodutiva, que sonhos de paternidade se realizem. Pai, também oramos pelos homens que enfrentam disfunções que afetam a intimidade conjugal. Senhor, traz cura física e emocional, restaura a confiança, que relacionamentos não sejam destruídos por estas questões. Senhor, também oramos pelas mulheres que enfrentam a menopausa, mudanças hormonais que afetam corpo e emoções. Pai, que esta transição seja suave, que não haja sofrimento excessivo, que seja vivida com dignidade e até celebração de uma nova fase. Senhor, também oramos por aqueles que enfrentam questões de sexualidade, confusões, tentações, lutas internas. Pai, traz clareza baseada na Tua palavra, que vivam em santidade sem legalismo, que experimentem liberdade verdadeira dentro dos princípios que estabeleceste. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam vícios em pornografia, esta praga moderna que destrói casamentos e distorce sexualidade. Pai, liberta os cativos, quebra este vício poderoso, restaura mentes corrompidas, cura relacionamentos danificados, que haja arrependimento genuíno e mudança real. Senhor, protege crianças e adolescentes do acesso fácil a conteúdo pornográfico,
Que pais sejam vigilantes, que conversas difíceis, mas necessárias aconteçam, que uma geração seja protegida desta destruição. Pai, também oramos por aqueles que foram vítimas de abuso sexual, feridas profundíssimas que marcam para sempre. Senhor, só Tu podes curar completamente. Toca com Teu poder restaurador, que não sejam definidos pelo abuso sofrido, que encontrem cura, paz e capacidade de ter relacionamentos saudáveis. Senhor, traz justiça contra abusadores, que sejam expostos e punidos, que não façam mais vítimas. Protege os vulneráveis. Pai, pedimos por aqueles que trabalham em missões em lugares perigosos, territórios controlados por terroristas, governos hostis ao cristianismo, regiões de guerra. Senhor, protege cada missionário, esconde-os do perigo, dá-lhes sabedoria para navegar situações complexas, que sejam luz mesmo nas trevas mais profundas. Senhor, também oramos pelas igrejas perseguidas. Comunidades cristãs que se reúnem em segredo, arriscando a vida. Pai, fortalece-os, que o testemunho deles seja poderoso, que através da perseguição a igreja cresça como aconteceu nos primeiros séculos. Senhor, converte perseguidores, assim como converteste Saulo. Pai, também oramos pelos tradutores bíblicos. Aqueles que trabalham para levar a palavra de Deus a tribos e povos que ainda não a têm no próprio idioma. Senhor, dá-lhes sabedoria linguística, protege-os em lugares remotos, acelera o trabalho, que milhões ainda recebam a Bíblia na própria língua. Senhor, também oramos pelos plantadores de igrejas. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam perseguição religiosa sutil em países aparentemente livres, discriminação no trabalho, na universidade, na mídia, cristãos ridicularizados por defender valores bíblicos. Senhor, dá-lhes coragem para não se calarem, sabedoria para falar a verdade em amor, que sejam sal e luz mesmo quando isso custa caro. Senhor, também oramos pelos cristãos em posições de influência, políticos, empresários, artistas, atletas. Pai, que não se envergonhem do Evangelho, que usem suas plataformas para honrar a Ti, que sejam exemplos de integridade num mundo corrompido. Senhor, levanta mais cristãos em posições estratégicas, que influenciem cultura, leis, sistemas. Pai, também oramos pelos criadores de conteúdo cristão, aqueles que produzem filmes, músicas, livros, vídeos. Senhor, dá-lhes criatividade excelente, que o conteúdo cristão não seja inferior, mas superior, que alcance multidões, que vidas sejam transformadas através da arte. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam questões ambientais que afetam suas vidas. Secas prolongadas que destroem plantações, enchentes que levam casas, incêndios que devastam regiões. Pai, tem misericórdia. Envia chuva onde há seca, contém águas onde há enchente, apaga incêndios, protege vidas e propriedades. Senhor, também oramos por agricultores e pecuaristas, pessoas que trabalham duro para produzir alimento, que enfrentam pragas, doenças, preços injustos. Pai, abençoa o trabalho deles, que haja fartura nas colheitas, saúde nos rebanhos, preços justos nos produtos. Senhor, também oramos por pescadores, aqueles que tiram sustento do mar, rios e lagos. Pai, enche as redes deles, protege-os das tempestades, que voltem seguros para casa. Senhor, também oramos por aqueles que trabalham em condições perigosas. Mineradores, operários de construção, bombeiros. Pai, protege cada um, que não haja acidentes fatais. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam desastres naturais, terremotos, furacões, tsunamis, tornados. Senhor, protege as populações vulneráveis, que os sistemas de alerta funcionem, que as evacuações sejam eficientes, que as perdas de vida sejam minimizadas. Senhor,
Também oramos pelas vítimas de desastres recentes, pessoas que perderam tudo, casas destruídas, entes queridos falecidos, comunidades devastadas. Pai, consola-os, providencia abrigo, alimento, reconstrução, levanta ajuda humanitária eficiente, que a solidariedade humana brilhe nos momentos mais escuros. Senhor, também oramos por aqueles que trabalham em resgates e reconstrução. Equipes que arriscam a vida para salvar outros. Pai, protege-os, dá-lhes forças sobre-humanas, que salvem muitas vidas. Senhor, também oramos pelos desabrigados, pessoas que vivem nas ruas por circunstâncias diversas. Pai, que encontrem abrigo, que programas sociais funcionem, que haja reintegração à sociedade. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam epidemias e pandemias. Doenças que se espalham rapidamente, ameaçando populações inteiras. Pai, contém a propagação. Que vacinas e tratamentos eficazes sejam desenvolvidos rapidamente. Que sistemas de saúde não entrem em colapso. Protege os profissionais de saúde na linha de frente. Senhor, também oramos por aqueles que perderam entes queridos para doenças contagiosas, que não puderam se despedir adequadamente, que carregam culpa por não terem podido fazer mais. Pai, consola-os, traz paz, que saibam que fizeram o possível. Senhor, também oramos por cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam curas para doenças ainda sem tratamento. Pai, dá-lhes sabedoria, que façam descobertas que salvem milhões de vidas, que a ciência seja usada para o bem da humanidade. Senhor, também oramos pelos que enfrentam doenças raras que afetam pouquíssimas pessoas no mundo. Pai, ao encerrarmos esta oração poderosa baseada no Salmo 27, nossos corações transbordam de gratidão. Obrigado por cada promessa contida neste salmo. Obrigado porque Tu és realmente a nossa luz nas trevas mais profundas. Obrigado porque és a nossa salvação quando tudo parece perdido. Obrigado porque és a fortaleza inabalável quando tudo ao redor desmorona. Senhor, declaramos uma vez mais que não temeremos. Não importa quantos exércitos se levantem contra nós, não importa quão intensa seja a guerra, confiaremos em Ti, buscaremos o Teu rosto, habitaremos na Tua casa todos os dias da nossa vida. Pai, sabemos que veremos a Tua bondade na terra dos viventes. Esta não é esperança vazia, mas certeza absoluta, porque Tu és fiel, porque as Tuas promessas não falham, porque o que disseste certamente cumprirás. Senhor, vai conosco neste dia. Cada pessoa que ouviu esta oração sai deste momento diferente, fortalecida, encorajada, cheia de fé. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oramos e cremos em o nome poderoso de Jesus. Amém. Pai amado, agradecemos porque Tu sempre nos ouves. Obrigado pela Tua presença constante que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado porque podemos começar cada dia confiantes de que estamos sob a Tua graça e proteção. Que esta oração, baseada no Salmo 27, seja o alicerce espiritual que nos sustenta hoje e todos os dias. Que vivamos conscientes de que Tu és nossa luz, nossa salvação e nossa fortaleza. Que caminhemos em Tua presença, colocando-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que ao final deste dia possamos testemunhar que vimos a Tua bondade se manifestar de formas concretas. Obrigado porque nos permites viver mais um dia cheio de gratidão e alegria, sabendo que cada manhã é um novo começo guiado por Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precise ouvir estas palavras de esperança e fortalecimento. Escreve amém nos comentários declarando tua fé no Deus que é luz, salvação e fortaleza. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão do Senhor.
Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que a luz de Deus ilumine cada passo do teu caminho. Que a salvação do Senhor te guarde de todo mal. Que a fortaleza do Altíssimo te sustente em todas as circunstâncias. Vai em paz, vai com Deus, vai protegido pelo poder do Salmo 27. Amém e amém.